celebrando os 86 anos da primeira escola sabatina em São Tomé e Príncipe. Hoje, sábado, dia 9 de março de 2024, é dia de grande bênção para as igrejas em São Tomé e Príncipe, ao celebrarmos os 86 anos da primeira escola sabatina, realizada aos 5 de março de 1938. É nossa intenção evidenciar o espírito missionário dos nossos pioneiros, para inspiração e fortalecimento da nossa fé até a volta de Cristo. Sinto um grande encorajamento ao pensar na dedicação desses pioneiros e sua entrega ao serviço missionário. Nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que esqueçamos a maneira como Deus nos tem conduzindo no passado e ensinado ao longo da nossa história. Ao celebrarmos os 86 anos da primeira escola sabatina em São Tomé e Príncipe, precisamos acompanhar a evolução da história do começo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sua trajetória em São Tomé, ou seja, na sua fase inicial. A origem da Igreja Adventista no país é interessante. Um homem chamado José Freire veio de Portugal para São Tomé em 1936. Ele era um comportor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e no seu primeiro contato com a população, quando não conseguiu encontrar uma igreja da sua própria denominação, Adventista do Sétimo Dia, irmão Freire decidiu ir à igreja evangélica. Aconteceu que, durante esse tempo, o pastor da igreja evangélica tinha ausentado a Portugal em gozo de férias. Os membros da igreja evangélica, que ocupavam uma barraca algures, perto do Matadouro Nacional, solicitaram-lhe se pudesse pregar para eles. Ele aceitou, assumindo o serviço de pregação também nos 2 domingos seguintes. O total, ele pregou em 3 domingos. No terceiro domingo, Freire pregou sobre a verdade do sábado. Devido à singularidade desta doutrina, os membros da igreja evangélica ficaram divididos na sua convicção. Pelo menos 26 pessoas decidiram observar o sábado a partir daquele dia. Depois de Freire ter partido para Portugal, os membros que tinham decidido guardar o sábado enviaram uma carta ao pastor A. Dias Gomes, diretor da sede adventista em Portugal, Conferência Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Uma longa carta assinada por todos os intervenientes, da qual extraímos apenas algumas frases. Nestes começos, muitos dos nossos membros que fumavam já deixaram este pernicioso vício, tendo-se abstido igualmente do vinho e da bebida forte. No entanto, no comer é que nos faltava uma explicação sobre este importante assunto. Para evitar dificuldades futuras, pedimos o envio de um documento de identificação para o nosso irmão Roberto de Alva Salvaterra, e ainda, para evitar qualquer surpresa desagradável, passamos a fazer o nosso culto fora da cidade, em casa de um crente adventista. Esta carta, datada de 20 de janeiro de 1937, foi bem recebida pelos oficiais da igreja em Portugal. No decurso de 1937, tanto a Conferência Portuguesa como a Divisão Sul-Europeia tomaram a peito a obtenção dos fundos necessários para o envio de um missionário e o estabelecimento da obra em São Tomé. Um adventista americano ofereceu $700. As igrejas da Conferência Portuguesa também deram a sua contribuição financeira. A oferta especial da Conferência Anual de 1937 destinou-se igualmente a esse objetivo. E, finalmente, o Conselho Anual da Divisão Sul-Europeia votou um modesto orçamento em favor da obra em São Tomé. Em consequência de todos estes esforços, em 4 de fevereiro de 1938, partiram para São Tomé como missionários, José Freire e a sua esposa Aurora. A primeira escola sabatina realizou-se em 5 de março desse ano, ou seja, 1938, às 2 horas da tarde, com a presença de 27 pessoas. A lição versava sobre o tema, Saúde e Temperança Cristã. Das 27 pessoas, entre elas, Manuel da Glória Afonso, Maria Lázaro Fernandes Benguela Sanlima, Jordão Fernandes Benguela, conhecido por Paulo Fome, Roberto de Alva Salvaterra, pai da Ruth Salvaterra, Antônio Vaz Rodrigues, pai da Senhora Maria da Trindade Vaz Cupertino, conhecida por Mamazinha, Miguel Vaz Rodrigues, marido da Senhora Rocinda, mãe do pastor Cosme Mota. Os membros da primeira escola sabatina reuniam onde atualmente chama-se de Mato Quitibá, na varanda da casa do irmão Roberto Salvaterra, funcionário da curadoria. 3 anos depois, fundou-se também a primeira escola sabatina na Vila da Trindade, em casa do irmão Aníbal Castro,
depois em Caixão Grande, Fela Bahia, Bombom, Santo Amaro, Santana, Angolares e Neves. Primeiro contato da mensagem adventista com a população do Príncipe foi estabelecido através do catequista, pioneiro, Atanásio Cupertino, na companhia dos seus dois filhos, Samuel Cupertino e Rosa Cupertino, em 1949. Chegados no Príncipe pelo barco a vapor de nome Luso, não tendo onde hospedar, ficaram no jardim da cidade onde pretendiam passar a noite, mas por providência divina foram acolhidos pelo Sr. Mário Parvo, marido de Sama Blanco, por alguns dias, e depois por Sr. Camuquinha, Tonga, em Tracia, que lhe concedeu um espaço para a construção, construindo assim uma casa de madeira de pau bruto, casa de 2 quartos e cobertos de folha de planta de mangungo. Foi neste lugar onde começou o primeiro grupo da escola sabatina no Príncipe. No início de 1939, W. Rua Beach, secretário da Divisão Sul da Europa, passou 2 semanas em São Tomé. Será interessante citar o que ele escreveu sobre essa visita. Quando lá cheguei, a 26 de janeiro, verifiquei com muito agrado que o trabalho se tinha desenvolvido de forma verdadeiramente animadora no decurso dos 4 meses de atividades reais que acabavam de acontecer. Segundo ele, os 60.000 habitantes da ilha, na sua grande maioria, para não dizer toda a sua população, vivem fora dos votos do matrimônio. Beach continuou a escrever que das pessoas que acabamos de falar tinham recebido sobre este assunto todas as instruções desejáveis através de Freire, mas a situação era tão complicada para a maioria delas que não foi possível encontrar uma solução definitiva para cada um dos casos no decurso das 2 semanas, embora, no dia da minha partida, tivéssemos tido a felicidade de celebrar uma bela cerimônia de casamento no nosso pequeno quarto. Baptizamos algumas almas honestas, entre elas o irmão Salvaterra, que liderava o pequeno grupo antes da chegada do missionário. Fizemos também a organização de uma pequena igreja, consagramos o freire como ancião dessa igreja, e celebramos a ceia do Senhor. Infelizmente, em 1941, devido a problemas de saúde enfrentados pela esposa de José Freire, ele regressou a Portugal e outros missionários o substituíram hoje. Ao celebrarmos estes eventos históricos de 86 anos da primeira escola sabatina em São Tomé e Príncipe, com cerca de 162 escolas sabatina em todo o país e com mais de 17.000 membros de escola sabatina, a mensagem ainda faz eco nos corações da população sedenta da palavra de Deus. Assim, os números irão crescer se tão somente fizermos discípulos de Jesus a todas as pessoas em todos os cantos de São Tomé e Príncipe, pois Deus quer repetir a experiência de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo. Os discípulos safram a proclamar um Salvador ressuscitado, sendo seu desejo único da salvação das almas. Regozijava-se na doce comunhão com os santos. Eram ternos, corteses, abnegados, dispostos a fazer quaisquer sacrifícios pela causa da verdade. Revelavam e ciavam o amor de Cristo, por palavras e actos abnegados, procuravam acender este amor noutros corações. A Igreja tem sido abençoada com pessoas brilhantes, capazes de explicar a fé de maneira inteligente e alcançar pessoas especiais. Você deseja repetir essa história em sua vida? Esteja vigilante e use os seus dons e recursos na pregação do Evangelho. Se as pessoas estiverem preparadas, então Deus suprirá tanto as oportunidades como o dinheiro para que seu trabalho seja realizado. Nisto, em função das experiências desses homens e mulheres de fé, que Deus abençoe a todos e cada um nesta direção, enquanto avançamos na esperança de ver Cristo voltar.